Boa noite. O nosso grupo irá falar sobre a educação de jovens e adultos, que é mais conhecido como EJA. Segundo o artigo 37 da LDB, a educação de jovens e adultos será destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade apropriada. E a educação de jovens e adultos, ela ainda tem representado um grande desafio para a população brasileira, e para a educação no nosso país. Dados mostram que 8,7% dos jovens acima dos 15 anos de idade, eles ainda são analfabetos. E no Brasil, esse número representa um total de 13,1 milhões de brasileiros. Nessa reportagem mostra ainda que a região Nordeste concentra o maior número de pessoas analfabetas. Nesse sentido, nós podemos compreender a importância dessa modalidade de ensino para o nosso país. O EJA ele pode transformar a vida de muitas pessoas que buscam uma educação, que querem dar continuidade aos seus estudos. A educação de jovens e adultos veio logo após a educação jesuítica, que era apenas uma formação indígena e catequista da Igreja Católica, mas que passou por vários momentos de grande significado, tanto político quanto social, para a sua organização, e se mostrou até hoje um sistema que é resistente e forte. Foi só a partir dos anos 40 que a educação de jovens e adultos passou a se formar e ser tratada como um sistema diferenciado e significativo para a educação brasileira. Essa modalidade de ensino nasceu na política de Getúlio Vargas, junto com a própria população brasileira. Existiu também a contribuição dos interesses políticos por trás, que cercavam o assunto, pois o nível de analfabetismo nos colocava como um país subdesenvolvido e não dava mais para esconder o fraco esforço para a educação no nosso país. Em 1947 nasceu o Serviços de Educação de Adultos. Nessa data, as pessoas não se preocupavam com a pessoa analfabeta em si e com a sua inclusão na sociedade, mas o analfabeto era tido como um peso no país. Como sabemos, a falta de alfabetização e o próprio analfabeto é tido com preconceito. Então, não basta a pessoa analfabeta já se sentir inferior, A própria sociedade, ela também exclui essa pessoa. Ocorreu também a campanha da educação de adolescentes e adultos, voltada para a vida, para o trabalho e profissionalização. E também muitos outros movimentos foram surgindo, muitos movimentos populares foram responsáveis para que surgisse uma educação igualitária. O EJA leva aos poucos o surgimento de uma transformação social e cultural, como nos ideais de Paulo Freire. Paulo Freire, ele foi e ele é uma referência ainda hoje para a educação no nosso país. Ele representa a educação pensada de forma diferente, onde o indivíduo no processo de aprendizagem, ele começa a pensar a sua realidade de uma forma crítica. Não bastava só a pessoa ela se alfabetizar, mas ela tinha que pensar a sua realidade diferente e buscar meios para que a sua realidade ela fosse transformada. Bom, gente, eu vou falar sobre a educação de jovens adultos. A educação de jovens adultos está destinada àqueles jovens adultos que não concluíram ou tiveram acesso ao ensino fundamental e médio com a idade apropriada. O sistema de ensino assegura gratuitamente aos jovens que não efetuaram seus estudos, considerando as características do alunado, como seu interesse, condições de vida e trabalho, mediante do curso e exame. A educação de jovens adultos tem como objetivo corrigir algumas questões sociais,
A história da educação de jovem adulto está ligada a Paulo Freire, o projeto de alfabetização que ele implantou em 1963, que atendeu 380 trabalhadores em Angico, no Brasil, influenciou na prática pública educacionais. Essa proposta favorece a inclusão econômica, social e política do indivíduo. A relação do professor e aluno é fundamental para o processo de conscientização, libertação e conhecimento. A criatividade, solidariedade e confiança são essenciais entre o aluno e o professor. Os alunos da educação de jovens adultos retornam não só em busca de um certificado e diploma, esperam muito mais do que ler e escrever. Eles pretendem continuar e utilizá-lo para a sua formação crítica e social. Eles enxergam a escola como oportunidade para um futuro melhor. Viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. O que podemos entender disso é que o Estado tem um papel de buscar em que aquele trabalhador permaneça na escola, que ele viabilizará o acesso, que ele vai facilitar o acesso dessas pessoas à escola e que a permanência deles é importante na escola, tanto para o meio em si como para a pessoa. Sabe-se então que no Brasil existem mais de 758 milhões de pessoas que não dominam a leitura. Isso é uma realidade muito triste para o nosso Brasil. O governo e a educação buscam, então, ferramentas que ofereçam uma educação de qualidade para essas pessoas que não concluíram, para concluírem ainda o ensino. Existe uma ferramenta que é o EJA, que ela está presente em várias cidades e vários estados do Brasil, buscando então a formação daquelas pessoas que não tiveram a oportunidade ou que não puderam formar-se ou ter pelo menos um ensino médio completo ou um ensino fundamental. Então, a educação de jovens e adultos deverá articular-se principalmente com a educação profissional na forma de regulamento. Então, é uma educação que é voltada para aquelas pessoas que buscam um trabalho. E muitas dessas pessoas que frequentam o EJA são pessoas que mantêm uma atividade durante o dia, que elas não podem estar presentes na escola em horário normal. Muitas pessoas são difíceis de conseguir concluir até mesmo esse tipo de ensino, porque elas praticam trabalhos braçais durante o dia, são donas de casa, são mães, são pais, que não puderam concluir anteriormente o ensino médio e agora estão buscando. Mas por diversas vezes o feedback dessas pessoas não é muito legal, como podemos dizer. Várias dessas pessoas conseguem iniciar, mas não conseguem concluir. Mesmo sendo um estudo à noite, a educação de jovens e adultos, ou sendo até um supletivo, é complicado para essas pessoas que elas permaneçam. E o nosso papel como pedagogo é tentar unir essas pessoas e buscar sempre mais conhecimento e trazer elas para a sala de aula de uma forma que elas não desistam, que isso não seja tão dificultoso. Vou falar um pouco sobre o artigo número 38, que fala sobre a educação de jovens e adultos, o EJA. É uma modalidade de ensino criada pelo governo federal, que passa por todos os níveis da educação básica do país e é destinada para jovens e adultos, que por algum motivo não conseguiram concluir suas etapas de ensino no tempo certo ou que não tiveram acesso à educação na idade apropriada. Então, foi pensando em atender parte dessa população que o governo federal ele criou, a partir de diretrizes e base da educação nacional, LDB, o EJA, programa que visa facilitar o acesso à educação a jovens e adultos. Isso a partir dos 15 anos. A lei, ela permite, não é obrigado, mas ela permite a partir dos 15 anos para o fundamental e para o ensino médio a partir dos 18 anos. Então, o aluno ele vai concluir o fundamental, agora não mais por séries,
série, e sim por etapa. Ele vai fazer 2 etapas em um ano só, ou seja, ele vai concluir o fundamental em apenas dois anos. E já o médio, ele vai fazer no tempo certo, porque primeiro, segundo e terceiro ano, ele já visa preparar melhor o aluno para fazer o vestibular, o Enem. Por isso que já não é mais por etapa, e sim mesmo tempo normal, nos 3 anos integral. Então, a partir daí, o aluno ele tem uma facilidade maior, né, de concluir as suas etapas de ensino, que lá atrás ele pulou essa fase da sua vida, sendo que vários fatores aconteceram para que o aluno chegasse até o EJA. Muitas vezes é a estrutura familiar, é o acesso que o aluno não teve. Muitas vezes o aluno ele teve filho muito cedo, precisou cuidar, ou então precisa trabalhar e ajudar na renda, né, da renda familiar. Então, por isso que, na maioria das vezes, esses alunos eles não conseguiram terminar as suas etapas de ensino no tempo correto. Esse ensino de jovens e adultos é para providenciar estudos a fim de obterem uma qualificação para o mercado de trabalho. A educação, assim como outra modalidade, tem seus grandes desafios, tendo em vista as exigências e especificidades. É por isso que o desafio se torna ainda maior. Alfabetismo segundo o IBGE. Em 2007, um total de 141.513 mil pessoas de 15 anos de idade ou mais, apenas 466 mil pessoas, cerca de 1,7% dessa população, frequentavam ou já haviam frequentado anteriormente, cursos de alfabetização de jovens e adultos. Um número muito grande. No Brasil, já em 2018, segundo o IBGE, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos de idade ou mais foi estimada em cerca de 6,8%, um total de 11,3 milhões de pessoas analfabetas. Já a taxa de 2017, havia sido 7%, sendo que o número de pessoas de 15 anos ou mais analfabetas apresentou uma redução aproximadamente de 121 mil pessoas. É um número muito grande, mas a gente pode ver que a redução de 121 mil pessoas parece gigante. Mas se você observar que na região Nordeste, ela apresentou a maior taxa de analfabetismo, que é de 13,9%, em torno de 4 vezes maior do que as taxas estimadas na região Sudeste e Sul, que é de 3,5% e 3,6%. Na região Norte, é uma taxa de 8,0% e no Centro-Oeste de 5,4%. Aí a gente pode ver as regiões, do Nordeste, por você ter umas cidades, que são exemplos de questões de educação, das melhores escolas. Mesmo assim, o Nordeste ele se encaixa com a maior taxa de analfabetismo. É muito triste. E assim, no cenário que a gente vive, essa pandemia e tudo mais, ela vem ocasionando que esse número venha aumentar devido a toda a paralisação das escolas. Mesmo que a maioria das escolas tente implantar o ensino à distância, virtual, nem todo mundo está conseguindo se adequar. E a gente pode ver no nosso ambiente, no nosso cotidiano, pessoas jovens que estão abandonando os estudos. O abandono do estudo, pelos que já começaram e tudo, se torna mais agravante, mais sério, porque assim, se ele não teve um estudo básico, dificilmente ele vai ter uma vida estável para que possa proporcionar aos seus filhos, a outros, um estudo de qualidade. E o que a gente vê cada vez mais é pessoas deixando de estudar, tendo que ir para o lado de que abandonar os estudos para trabalhar. A minha mãe, no caso, ela é analfabeta. No tempo dela, como ela fala,
No tempo dela, ou você estudava ou você trabalhava para sustentar os seus irmãos. Ela é uma das que não teve. Hoje a gente pode assim ver que as possibilidades e as oportunidades são bem maiores, que a gente não pode comparar com o tempo de antigamente, né? Que todos temos direito, por direito a criança tem que estar na escola até os 6 anos, ela tem que estar matriculada na escola, tem que estar indo, frequentando, né? Hoje já existe o conselho, o CETAS, inúmeros programas para ajudar. Mesmo assim, o número de analfabetos cresce muito ainda, é muito grande. Ele vem diminuindo. Já o cenário atual de hoje, né? Ele nos proporciona cada vez mais possibilidades desses jovens estarem procurando escolas que possam estar fornecendo esse ensino de qualidade adaptado para eles, né? E a gente vê que o número de escolas que trabalham com o EJA também aumentou bastante, que antigamente era bem reduzido, eram poucas escolas, hoje a gente já vê um número bem maior de instituições que trabalham com isso.